Tio Lu, que nos anos de 2018 falava a respeito de coisas sobrenaturais, o canal dele, ele utilizava uma máscara, a voz era bem cavernosa. Depois se revelou como Lutero e o canal dele foi apagado, ele apagou tudo e veio a lume como o documentarista. Nesse vídeo em questão, ele fala de Daniel Mastral e aí ele comprova a amizade que Daniel Mastral tinha, ou a confiança que tinha em Vic Vanilla, porque os dois enfrentaram as mesmas coisas. Sabe? E não é bem assim. A verdade não é bem assim. O Vic Vanilla, o tempo todo, achincalhava Daniel Mastral nas redes sociais, porque dizia que ele pertencia, o Mastral, a uma irmandade. Esse nome, sabe, muito inventado. Ela achava esse nome muito inventado. Vic, ele fez pactos de muitas pessoas, 15 mil, 20 mil reais. E pactos em quê? Pactos com Lúcifer, pactos com Baal. Vocês ainda se lembram, com certeza, que quando a mãe Michele colocou Beuzebu em cima da casa, o Vic veio apresentar que Baal não era aquilo lá, Baal era isso aqui. Então ele mostrou, ele fez propaganda em relação a isso. Então não era a mesma coisa. Enquanto Daniel Mastral era perseguido por essa irmandade, não é? O Vic Vanilla era líder. Ou seja, não passaram pelas mesmas coisas. Dizer agora que é um infiltrado e etc e tal, quando o tempo todo ele se afirmou como satanista, reencarnação de Aleister Crowley, mestre maçom, quimbandeiro, não é? E você sabe de uma das qualidades, vocês que são cristãos, do diabo, que é a mentira. O Sermão da Montanha fala, Jesus fala, seja o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passar disso vem do diabo. E não há maior mentiroso de que o Vic Vanilla. Então, nesse vídeo, o documentarista valida a amizade entre Mastral e Vic Vanilla e esquece de uma coisa que está lá no canal dele também, que eu vou deixar aqui. Há um vídeo em que o documentarista fala que os pactos dos famosos são verdadeiros, sim. E um padre exorcista católico, ele fala sobre esse padre, ele apresenta as falas desse padre, dizendo que para quebrar o pacto é necessário, não é, cumprir com aquilo que prometeu aquela entidade, para depois vir para a igreja e fazer a limpeza, etc e tal. E o documentarista aí falando de Mastral e de Vic esquece que os dois quebraram pactos. O Vic nós não sabemos, porque ele disse que tem uma comunidade. Como assim? Uma comunidade de satanistas que seguiam ele como reencarnação de Aleister Crowley e a partir de agora vão também segui-lo na nova religião. Tem um vídeo em que o próprio Vic Vanilla diz que não se pode quebrar pacto com um demônio. Você pode pedir ao sacerdote para retirá-lo da egrégora. Mas quebrar um pacto não pode. E eu vou deixar esse vídeo também aqui. Assim vocês vão clicar embaixo aí na descrição e vão ver o Vic Vanilla falando exatamente disso. E de repente, ele que foi iniciador, porque uma coisa é uma pessoa que vai lá e pactua e pronto.
E outra, bem outra, é aquele mestre que está iniciando outras pessoas. Ademais, tudo em Mastral é plagiado. Tudo é tirado de histórias quase que infantis. Por exemplo, a conversão dele se dá quando ele se apaixona por uma menina e não pode conquistá-la por conta de um pastor. E aí é onde ele se converte. Ora, se você pegar São Cipriano Capa Preta, você vai ver de onde ele copiou isso. São Cipriano quis uma menina, e ele, que era mestre de todas as magias, porque era discípulo da bruxa Évora, ele não conseguiu essa menina, então ele simplesmente se converteu. Não teve pastor. Na época não tinha pastor. Mas foi exatamente por uma menina. Quer dizer, a história é plagiada. E aquela história de que ele, o Mastral, passou por um teste, ele diz claramente que passou por um teste que tinha que atirar em uma menina. É interessante que ele diz isso na televisão, ele diz isso nas redes sociais, e os policiais não chegam para dizer, olha, onde é que acontecem esses crimes? O cara tá lá dizendo para todo mundo que participou de uma irmandade, que ele sabe exatamente onde é. E a polícia não chega junto para dizer, vamos lá, vamos ver isso aí. O que você está falando é muito grave. E isso é muito esquisito. É muito estranho. Então, foi dessa forma que Batman também se converte no paladino, né? No Cavaleiro das Trevas. O mestre dele, Ra's al Ghul, treina ele para as artes marciais e daí coloca uma pessoa na frente dele que ele deveria atirar. E ele se rebela contra os seus mestres de artes marciais e se torna posterior o Batman. A mesma coisa é que aconteceu com Daniel Mastral. Então é coisa muito infantil. Muito infantil. E o documentarista ali, ele é tudo menos honesto. Porque o que estava sendo aberto contra Daniel Mastral era os depoimentos, não é? O processo que corria na justiça contra ele por suspeita que Daniel Mastral havia levado, ou pelo menos contribuído, a sua esposa a óbito, pelo óbito da sua esposa. Isso denunciado pelo pastor Caio Fábio. Então uma coisa muito séria, não foi, né? O Daniel Mastral, cujo nome não era Daniel Mastral, inventou um personagem. Esse personagem era escritor, escreveu Os Filhos do Fogo, assombrou todo mundo com essa história de Apocalipse e morreu pelo próprio personagem, por tudo aquilo que ele tinha inventado. Viveu dele e morreu dentro dele. Com todas as falácias. Porque se você ler O Filho do Fogo, você vai ver que ele não dá nomes. Ele só dá os nomes que são necessários dar, nome de mestre maçom, nome de uma coisa e de outra. Mas da irmandade, daquelas pessoas que davam a ele o suporte financeiro para ele viver, ele não denuncia ninguém. Não é? Então o que a gente está vendo é uma união evangélica para tornar o Vitor Vanilo continuador da obra de Mastral. E de que obra? Porque, segundo Jesus, e Elifa Levi iria falar a respeito no livro A Chave dos Grandes Arcanos, a maior das religiões é a caridade. Você pode falar do espiritismo.
Você pode falar que a codificação espírita, escrita por Allan Kardec, tem problemas. Você pode falar da obra de Leon Denis. Você pode falar da obra de Camille Flammarion, ou dos grandes pensadores, Clóvis Nunes, da oratória até de Divaldo Pereira Franco. Mas da caridade de Chico Xavier, ninguém pode falar. Porque, segundo Eliphas Levi, a caridade é a maior das religiões. Está acima de tudo. Para além do bem e do mal, a caridade. Mas os cristãos, eles não são caridosos. Eles não preenchem a vida deles com uma caridade. Eles não cumprem o mandamento: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A história de Vic Vanilla, agora, depois daquela enchente do Sul, é promover uma nova caça às bruxas. É se tornar um vereador. É escrever leis que persiga aquilo com que ele já foi e que ele dizia ser, e que tem uma comunidade que segue ele, que diz que é. E aí, o que a gente vê é que o cristianismo perdeu muito, muito da sua essência. E a gente viu isso profundamente nas últimas eleições. E agora a gente vê aí a desonestidade do documentarista tornando esse camarada aí, o Vic Vanilla, tão novo e tão mentiroso. O indivíduo falando, uma mulher ao lado, acariciando ele, com uma bandeira de Israel, porque ele sabe que os evangélicos torcem por Israel. Israel cospe na figura de Jesus Cristo. Os judeus cospem no Novo Testamento. E Vic sabe. Como é que ele tem coragem de dizer, o Vic, que a mulher está na mão do inimigo? Porque nesse vídeo em que ele fala do pacto do Vic Vanilla, no podcast, que vocês vão ver que está aqui, ele diz claramente isso: quando a mente abre para uma coisa, não se fecha mais. Quer dizer, como é que o Vic vai fechar? Ele sabe que o diabo não é Satã. Tem vários podcasts falando, horas falando a respeito disso. Ele sabe que Satã não é Lúcifer. E o indivíduo que, sabendo de todas essas coisas, porque um pobre de um evangelho não sabe nada disso. Ele vai aproveitar da ignorância das pessoas para fomentar a sua candidatura a vereador, para chegar nos púlpitos da igreja. Nem o satanista de valor, e aí não só citando Frater Magog, Lua Valentia, que é ocultista de verdade, como Jorge Flores, Jorge Poente, essa turma toda, essa galera toda, Paz de Santo, quimbandeiros, dizem claramente que esse menino é um impostor. Nunca foi da quimbanda, como ele disse que foi, nunca foi da maçonaria, como ele disse que foi. Então como é que vocês podem dar tanto crédito ao mentiroso? É simples, vocês vivem disso. A religião de vocês, evangélicos, é uma religião vazia. Vocês vivem falando o tempo todo do apocalipse, aí rumores de uma guerra mundial que nunca aconteceu, nunca ocorreu. Toda vez que acontece uma grande coisa, um terremoto, sinais da vinda, um apocalipse, e não acontece mais nada, nada. Pior, agora tem a ciência também explicando o que causa os terremotos, o que causa o grande calor, o que causa todas essas coisas que nós estamos vivendo, que o crente
prefere dizer que são pragas. Que são fenômenos mais que natural, o aquecimento global, ou o congelamento global, ou tudo mais que está acontecendo, é normal. Então, vergonha alheia vendo esse vídeo aqui, esse documentarista fomentando, né, a entrada desse camarada aí, menino tão novo, sabe, já tão desprezível, fazendo aí a sua campanha, a sua nova queima às bruxas, querendo provocar uma nova inquisição, que ele sabe que foi horrível, porque somente pobres e mulheres foram destruídos. E eu tenho pessoas iniciadas que dizem, não, eu tento falar para o evangelho que Lúcifer não é o diabo, que o diabo não é Beelzebub, eu cansei, não tenho que cansar. Eles não cansam de dizer que Jesus é filho de Deus e que Deus é Jeová. Eles não cansam. Eles não cansam de manipular a Bíblia, por isso diversas versões da Bíblia, e por conta da Bíblia e somente da Bíblia, centenas e centenas de denominações religiosas, milhares e milhares de interpretações, cada uma pior que a outra. Então, concluindo, Daniel Mastral quebrou os pactos. E a quebra de um pacto não é uma coisa simples. Como eu falei em outro vídeo, a Ravana fez um acordo com Samael, fez um pacto com Baal e inventou que a irmã estava com câncer nos olhos. Veja que mentira. Aí eu encontrei ela aí através do Instagram, que ela trabalha aqui em Caruaru, tem uma clínica de estética aqui em Caruaru, e perguntei para ela, mandei a mensagem, venha para a gente desfazer o pacto com Baal, venha para conversar com o Samael, para a gente dar um abraço, porque não houve nenhuma briga entre nós, nada. Ela simplesmente me bloqueou. Ou seja, você acha mesmo, documentarista, que você mostrou aí no seu vídeo, acha mesmo, Vic Vanille, que alguém pode desfazer um pacto com Lúcifer, com Baal, né? Porque sangue é vida, está lá no Velho Testamento. Sangue é vida. É dito que o Cristo deu o sangue, né, pelas pessoas. Você acha mesmo que um batismo das águas é igual a um pacto de sangue? Realmente, sabe? Agora é o que digo, né? A cognição de vocês é realmente diminuída mesmo. E o que nós estamos falando é uma visão de mundos. E vocês só podem fazer o recorte da realidade que a sua cognição diminuta permite. Ele falava isso todos os dias, dizia que nós éramos burros, que nós. Então é isso. Houve outra camarada, a Luna Babalon, mesma coisa, fez um pacto com o segundo Daimon de Goécia. Envolveu ela, a mãe dela, todo mundo. Prometeu escrever uma obra, Samael, fez o pacto de sangue. E depois, como não viu que era dela, como não achou as facilidades que achava que ia, ela queria tudo sem desafio. Ela não gosta de desafio. Aí ela pulou fora. Certo? E a mãe que ela colocou no meio? E ela mesmo, que a vida já é uma bosta. A vida dela já é uma bosta. E eu conversei com outra pactuada para concluir, que foi uma grande oferendeira aqui e tal. E eu peguei um chip novo, já que ela não atendia, eu peguei um chip, falei com ela, e ela veio, sabe? Falei, como tá você? Ela veio toda crescendo, sabe? Toda brava. Não, porque a causa de Lúcifer não é você. A causa do Lúcifer
É você estar aqui. Porque você é a iniciada. Está aqui falando. Eu vejo muita gente prometendo. Vou fazer vídeo, vou falar de Lúcifer da minha maneira. Ninguém faz. O satanismo, o luciferianismo, tem muita gente covarde. A causa do Lúcifer é ser torná-lo famoso. Por isso fizemos 3 CDs, o Pacto, o Ritual, a Cabra. Por isso escrevemos 3 livros, Profano, Casa de Satã, Tecnohomo. E por isso estamos aqui. Por isso escrevemos poesias em Facebook, por isso estamos nas outras redes sociais. Porque essa é a causa do Lúcifer. A causa de Lúcifer é torná-lo famoso, apresentá-lo realmente como ele é. Porque que nós estamos vendo aí, se o Vic Vanilla faz uma coisa dessa, degrada algo tão sublime como o próprio Lúcifer, que ele ganhou muito com isso, fazendo parte das pessoas. Se Mastral fez isso, participou, disse que ganhou muito dinheiro, estava muito bem de vida, fez isso. É claro que a causa do Lúcifer, hoje em dia, é a porta estreita. A porta larga é evangelismo. Gato e cachorro entra. Mas a porta estreita é essa, pequenininha. Os luciferianos de brio. E esses são muito bem poucos. Mastral e Vic Vanilla quebraram pactos. Simples assim. E são anátemas. E são amaldiçoados sim. Porque se diz lá, como eu apresentei em outro vídeo, que Jeová persegue até a terceira ou quarta geração daqueles que viram as costas para ele, Jeová, que é o Deus do amor, imagine Baal. E dizer que Adonai é maior que Baal, é porque realmente não leu a Bíblia e não viu a briga que havia tete a tete entre os dois. Só que, naturalmente, a Bíblia foi escrita por profetas de Baal, por profetas de Jeová, aliás. E os livros que tinham a história de Baal, o livro de Urat, entre outros, muitos deles foram queimados na Biblioteca de Alexandria. É isso o que o cristianismo fez, trouxe. Daniel Mastral e Vic Vanilla são quebradores de pacto, são anátemas, amaldiçoados. Eu espero que a família de Mastral seja confortada por isso. Né? Em relação a Vic, eu imagino, mas ele também quebrou o pacto. Né? Mastral não sei falar, porque Mastral sempre pareceu viver dentro daquele personagem e pregar aquilo que ele realmente dizia acreditar. Ele que mudava toda hora. A gente não vale o peito de uma ticaca. Eita!